Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Azelis Vogler. Meu nome é Bianca, sou da área de comunicação aqui do time de marketing. E hoje a gente vai apresentar o webinar sobre extrato de alecrim. A gente está com o nosso parceiro aqui, Givaldan, tá? E para começar esse evento, eu vou passar um vídeo da... Só um minutinho. Eu vou passar o vídeo da empresa, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os nossos serviços, nossa estrutura. Vogler, uma empresa Azelis. Sabor, cor, frescor, tecnologia, sustentabilidade, saudabilidade. A Vogler, uma empresa Azelis, está há mais de 30 anos atendendo o mercado de alimentos e bebidas do Brasil. Uma empresa sólida, com mais de 150 colaboradores, com centros de distribuição em São Bernardo do Campo e Recife, e mais de 10 mil metros quadrados de área útil com estoque local, Centro Tecnológico Vogler, CTV, laboratório de qualidade e produção. 100% autossustentável em energia elétrica, a Vogler utiliza placas de energia solar para abastecer toda a sua operação. Além disso, a otimização do uso da água, reuso de água pluvial e tratamento de efluentes a posiciona entre as empresas preparadas para as exigências mundiais em ESG. Regularidade e qualidade dos seus produtos, sabor, cor e frescor. Contando com suas fortes parcerias mundialmente renomadas. Nossa divisão Vogler Systems garante um serviço tailor-made nas suas misturas sinérgicas, com ingredientes seguros e de qualidade, além de soluções que se encaixam nos mais diversos perfis de clientes. Vogler, uma empresa Azelis. Sustentabilidade, tecnologia e qualidade máxima em ingredientes para o mercado de alimentos, bebidas, farma e pet food. Azelis Vogler. Innovation through formulation. Vou passar a palavra para o João, que ele é da nossa equipe comercial. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer, então, a presença de todo mundo, todos os clientes e parceiros aqui hoje, para esse tema bem interessante que está tomando cada vez mais espaço dentro da indústria. Bom, meu nome é João da Mata, não sei se todos me conhecem, mas eu sou executivo de contas da área de nutrição animal e pet food. Então, como a Bianca já destacou, a Vogler então está no nosso DNA a distribuição de produtos aí com mais de 30 anos de história, e a gente sempre vem buscando inovações e produtos que atendam aí as necessidades do mercado. E nos últimos anos a gente vem observando então uma procura dos clientes do mercado consumidor pela substituição aí dos produtos sintéticos já muito utilizados na indústria por produtos com soluções mais naturais. E visto isso, a gente tem parceiros aí que fornecem produtos de muita qualidade, uma garantia de abastecimento, e dentre eles a Givaldan, que faz parte da Naturex, que é especialista nesses produtos naturais e essas soluções inovadoras. Então é com muito prazer que eu chamo a Fabi para fazer a apresentação desse tema, que é a utilização do extrato de alecrim, que muitos de vocês já ouviram falar, outras já utilizam ou conhecem. Então eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, temas comerciais ou técnicos, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, João. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí o espaço que a Vogler está disponibilizando para a gente conversar um pouquinho sobre a parte dos nossos antioxidantes. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a falar um pouquinho. Tá isso. Vocês me avisem quando estiverem vendo. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, pode seguir, Fabi. Obrigada. Bom, eu sou a Fabiana Checoli, eu sou da empresa Givaldan, que é um parceiro aí da Azelis Vogler, e dentro da Givaldan eu sou responsável pelo laboratório de aplicações que a gente tem aqui na nossa unidade em São Paulo, que fica no Jaguaré, e pelo suporte técnico da empresa, né, para o que vocês precisarem, não só para a parte que a gente vai conversar um pouco melhor hoje, que é a parte de antioxidante, mas como qualquer outro ingrediente aí que junto com a Azelis Vogler vocês detectem que tem uma oportunidade. Falando um pouquinho do nosso portfólio, Givaldan, a Givaldan ela é bem conhecida no mercado
pela parte de aromatização. Então, a gente é forte na parte de nutrição animal, na parte de alimentos, na parte de bebidas, trazendo soluções aí para a parte de aromatização. Mas a Givaudan, ao longo dos anos, ela foi adquirindo algumas empresas, foi crescendo, foi entendendo um pouco a necessidade do mercado de expandir, né, algumas plataformas, e hoje a gente tem um portfólio aí grande, né, para atender vocês dentro da parte de nutrição animal. A gente tem a parte de vegetais e frutas, então esse portfólio é onde a gente tem alguns produtos em pó para trabalhar com vocês, como por exemplo, cenoura, espinafre, tomate, maçã, laranja. A gente tem, esses ingredientes dentro do nosso portfólio, já trabalha na área de pet foods. A gente tem toda a parte de corantes, então corantes naturais, tonalidades que vocês precisarem, a gente tem no nosso portfólio, corantes naturais e o que a gente chama aí de color foodstuffs, que são extratos, né, como por exemplo, o extrato de beterraba, que a gente pode usar para colorir um alimento. A gente tem a parte dos botânicos, bem focados na parte de saúde e bem-estar. Então, só para citar algum exemplo, a gente tem extrato de cranberry, por exemplo, né, que a gente faz extração. A gente tem planta na Europa, nos Estados Unidos, e a gente trabalha nessa parte de pet foods para ajudar na saúde desses animais com relação ao trato urinário, com relação toda a parte de antioxidante, é um extrato que contém fibras também, então ajuda na parte digestiva, e é um extrato que tem um sabor muito agradável, então também melhora toda a parte sensorial do produto. Um outro exemplo é uma aveia, a gente tem uma aveia padronizada em beta-glucana, que é uma fibra, né, então esse produto é interessante também para trabalhar dentro da parte de pet foods, para trazer essa fibra que vai ajudar na redução do colesterol, na manutenção de peso, entre outras funcionalidades. Na parte dos emulsificantes, aqui eu gostaria de destacar a Quilaia. A Quilaia é um emulsificante que a gente trabalha para reduzir odor nas fezes. A Quilaia ela possui saponinas e outros compostos ativos que vão ajudar a estrutura que essa fezes vai ter e também a reduzir o odor. E hoje, né, o nosso foco aqui da apresentação, a gente vai falar da questão de shelf life, de melhoria do shelf life, especificamente pensando em oxidação de óleos e gorduras, tá? Então, se a gente tem um produto que tem algum óleo, que tem alguma gordura, e a gente, nesse produto, durante o shelf life, a gente passa por algum processo de oxidação, a gente gera compostos que vão trazer sabor, vão trazer odores desagradáveis e muitas vezes isso vai, apresentar lá no final, né, da nossa cadeia uma rejeição. O animal não vai se sentir atraído por consumir aquele alimento que já está oxidado, tá? Então o nosso foco hoje, a gente vai falar da nossa linha aí de antioxidantes e o foco principal é a linha do extrato de alecrim. Bom, falando dessa plataforma de antioxidantes, dentro da Givaudan, a gente chama essa plataforma de Sense Preservation. É uma plataforma global, então a gente tem estudo, tem equipe aí em todo o mundo trabalhando dentro dessa plataforma e trazendo soluções cada vez mais efetivas e inovadoras para o nosso negócio, sempre visando, né, vocês aí, clientes e nossos consumidores, para trazer soluções que sejam atrativas, né, e resolvam aí os problemas, as dores de vocês quando estão desenvolvendo alguns produtos. A nossa proposta de valor é estar em parceria, junto aí com os nossos clientes, e inspirados pela natureza, a gente quer trazer, conservantes, antioxidantes, né, que tenham qualidade, que sejam autênticos, que não tragam sabor para o nosso produto e que no final lá da cadeia, que é o mais importante, a gente traga uma experiência de consumo para os nossos pets, no caso, né, então os gatos, os cachorros e etcétera, eles têm uma experiência de consumo autêntica. O alimento vai ser o mesmo que ele, consumiu lá no primeiro dia, independente se aquele alimento já está aberto, já está, né, num processo aí de alterações, o produto vai manter essas características frescas quando a gente fala da parte de oxidação de gorduras. Lá no começo o João falou, né, que era Givaudan e falou o nome Naturex. A Naturex foi uma das empresas que a Givaudan adquiriu ao longo dos anos, e a Naturex foi quem começou esse negócio
de extratos aí, né, de alecrim para essa função antioxidante. Então, é um negócio bem antigo dentro da Naturex, agora a Givaudan. Tem mais de 30 anos que a gente trabalha com esse ingrediente. É um ingrediente também muito forte na indústria de alimentos e na indústria de bebidas. Então, ao longo desses 30 anos, a gente foi adquirindo muito conhecimento e muito know-how para poder trazer para vocês aqui essas soluções hoje, que são soluções naturais, clean label, né? E alternativas mais saudáveis para os antioxidantes que a gente tem hoje no mercado, os artificiais, como o BHT, o BHA, entre outros, tá? Bom, falando um pouquinho da nossa linha, aqui hoje o nosso foco é o extrato de alecrim, mas a gente vai falar também um pouco dos blends, porque a gente pode trabalhar com outros ingredientes junto com o nosso extrato de alecrim para ter um efeito sinérgico e a gente conseguir alguns benefícios superiores, né? Então, eu posso ter alecrim com ácido ascórbico, o alecrim com tocoferóis, que é muito usado na indústria pet, essa associação de alecrim com tocoferóis. Dentro do nosso portfólio, também a gente tem um extrato de acerola. Esse extrato de acerola, ele é padronizado em vitamina C. Então, a partir dessa composição de vitamina C, a gente consegue bloquear a oxidação, bloquear não, retardar, né? Que a oxidação ela vai acontecer, só que de uma maneira mais lenta, a oxidação, e ele é um produto interessante quando a gente trabalha em produtos forneados. Então, se eu vou fazer um cookie para um gato, para um cachorro, é um produto que vai passar por uma etapa de forneamento. A gente vê que o extrato de acerola também é um produto que pode ser utilizado com bom benefício. O extrato de chá verde a gente tem no nosso portfólio, a gente tem estudos interessantes com esse extrato, mas hoje na indústria pet a gente não tem a recomendação de uso, então eu não vou falar muito dele aqui, embora a gente tenha extrato sem cafeína, né, porque no chá verde originalmente a gente tem a questão da cafeína, e a gente passa por um processo de descafeinização, mas pode acontecer alguns problemas aí, que são estudos inclusive recentes, de formação de pedras no rim por geração de oxalatos, tá. Então o nosso foco, nosso grande foco hoje vai ser no extrato de alecrim e nas suas sinergias, pela eficiência e por ser um produto utilizado dentro do segmento que a gente está conversando hoje, que é o segmento de nutrição animal. Falando um pouquinho das nossas plantas, a Naturex, né, que foi adquirida pela Givaudan, ela tem uma produção em Marrocos, então o alecrim, ele vai crescer em toda a região do Mediterrâneo, e a gente tem algumas plantas produtivas perto dessa região, que vão conseguir processar esse extrato. O bom, né, dessa proximidade das fábricas com a matéria-prima é que a gente consegue acompanhar desde o princípio, né, a qualidade dessa matéria-prima. Então, a fonte da onde a gente vai extrair esse extrato já tem uma garantia de qualidade. E, além disso, a gente consegue fazer alguns trabalhos de sustentabilidade junto com os fazendeiros, né, com as fazendas aí de cultivo de alecrim. Em Botucatu, a gente tem uma planta, um site produtivo de diversos extratos botânicos, entre outras coisas. A gente faz extrato de alecrim aqui também, né, com uma matéria-prima que vem vem de Marrocos e de Avignon. E aqui em Botucatu, a gente tem um time especializado em botânicos. E por ter a plantação e ter a facilidade da matéria-prima, hoje em Botucatu é onde a gente faz os nossos extratos de acerola e extratos padronizados em vitamina C, tá. A planta de Botucatu é uma planta, com um nível farmacêutico, é uma planta que consegue atender muito da nossa demanda aqui para a região, dessa questão dos extratos botânicos, tem uma linha bem grande de ingredientes. Como eu comentei com vocês, as frutas, cenoura, eh, e entre outras coisas a gente consegue fazer no site aqui de Botucatu. Bom, a gente tem bastante experiência aí, né, dentro dessa plataforma de Sense Preservation, que são os nossos antioxidantes, e internamente a gente sempre investiu muito na parte de ciência e tecnologia.
Então, desde entender os processos e os mecanismos de oxidação, porque as gorduras são diferentes, elas oxidam de maneiras diferentes, estão muito ligadas com a condição, né, de processo, de temperatura, de luz, de equipamento que a gente usa. Então, a gente tem todo o estudo e tecnologias para entender esses mecanismos, e com isso a gente consegue desenvolver e entregar aí soluções de alta performance e soluções que são específicas, muitas vezes específicas para a necessidade de cada cliente. Sempre com o objetivo, né, de entender o que o cliente precisa, buscar e entregar, né, o que esse cliente precisa para ter o resultado final que ele deseja com o seu produto. A gente tem muita tecnologia e know-how na parte de extração, pelo tempo que a gente faz essa extração e pelo estudo que a gente tem um time, na parte de botânicos dedicado a essa parte, né, todo o expertise e o know-how de extração. E a gente também tem toda a preocupação aí com o nosso cliente final, de dar o suporte, de fazer recomendações de dosagem, de melhor extrato, se precisar de suporte com treinamento, com painel, a gente tem toda essa parte, além de alguns equipamentos que a gente tem in-house para conseguir fazer análises, né, e estudos para a parte de oxidação de gorduras e para a parte de shelf life. Então, se precisa de um teste acelerado, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue fazer aqui dentro da Givaudan. Bom, quando a gente fala de oxidação de gorduras, a gente tem que entender algumas coisas aqui, né, nesse processo. Aqui, para muita gente, eu vou estar falando uma coisa básica, mas só para deixar todo mundo aí dentro do mesmo contexto, quando a gente tem gordura dentro de um alimento e oxigênio, a gente começa a ter oxidação dessa gordura. Como que funciona, né? As gorduras são todas iguais? Não, as gorduras não são todas iguais, então elas também não vão oxidar da mesma maneira. A oxidação, ela acontece na insaturação da gordura. E o que que é essa insaturação? É quando a gente tem as duplas ligações entre os carbonos da cadeia. Então, onde tem essas duplas ligações, a gente consegue ter a interação com o oxigênio e a gente começa a ter o processo que a gente chama de oxidação. E qual que é o problema quando acontece isso, né? O problema é que a gente vai gerar radicais livres e alguns outros compostos, como peróxidos, cetonas, etc., que são compostos oxigenados, onde a gente ligou o oxigênio. E esses compostos, eles não têm sabor agradável, não têm odor agradável, e aí a gente começa a ter problema no produto final. Então, se eu tenho lá uma ração que eu estou fazendo com uma quantidade de gordura X, deixei essa ração lá exposta, numa temperatura que não era adequada, né, aberta, então a gente já começa a ter a oxidação dessa gordura e gerar esses compostos. Esses compostos, eles também podem interagir com vitaminas e aminoácidos que eu tenho no meu produto. E essa interação também pode diminuir o valor nutricional do alimento. Então, além de toda a parte aí de palatabilidade, também pode acontecer o problema de perda de valor nutricional do alimento, tá? Aqui só para dar um exemplo, né, eu acho que aqui é um exemplo bem claro, quem já não comeu coco, alguma coisa de coco, a hora que comeu tinha gosto de sabão, né. Então foi uma gordura, a gordura do coco, que oxidou e gerou esse composto que a gente, né, identifica e muitas vezes fala: "Nossa, tá com gosto de sabão". Então foi essa gordura que passou por um processo aí oxidativo, tá. Bom, olhando um pouquinho, né, por que que a gente, Givaudan, hoje está trabalhando forte nessa área de antioxidantes? Então a gente olhou os nossos clientes, a gente olhou tendência de mercado e olhando aqui, né, os desafios que a gente tem, a gente pensou em como trazer alguma solução. Então, o primeiro deles, a gente vê dentro da nutrição animal, assim como na nutrição humana, as pessoas optando cada vez mais por ingredientes de origem natural versus o de origem artificial. Então, aqui a gente consegue entregar soluções naturais que a gente vai conseguir, né, de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz, aí a gente consegue, depois eu vou mostrar alguns gráficos aí para vocês, a gente consegue substituir um BH, um BHT e etc. Com isso, né, outra coisa eu quero manter o sabor do meu alimento, eu não quero que no dia 1 meu alimento seja
delicioso, tem uma aceitação maravilhosa aí do meu consumidor final, do meu cachorro, por exemplo, e depois de 3 meses esse produto já tem um outro sabor, já mudou completamente. Então, através, né, desse bloqueio, dessa desaceleração do processo de oxidação, eu consigo manter o meu alimento com o mesmo sabor. E também a gente trabalha com ingredientes que vão ter essa função e que na dosagem que a gente vai utilizar dentro das nossas fórmulas, eles não vão trazer, notas desagradáveis, notas diferentes, porque a gente pode pensar: "Ah, eu vou colocar um extrato de alecrim lá, então a minha ração vai ficar com sabor de alecrim?". Não, a gente trabalha aqui em doses muito baixas, para não ter essa percepção sensorial, garantindo a eficiência do produto. Aqui a gente está falando de 100 ppm, 300 ppm, depende da gordura do processo, né, do ativo, tá. Vou explicar depois um pouquinho mais para frente como que a gente faz essa dosagem. E também a gente passa por processo onde a gente tira o odor desses extratos de alecrim. Então, se eu preciso trabalhar com notas com dosagens, desculpa, mais altas, a gente tem alecrins aí que passam por esse processo. A gente tem todo o suporte na parte de formulação e aplicação. É um time global, né, eu sou aqui do Brasil, mas eu tenho pares aí no mundo que também estão trabalhando com essa parte, né, de preservantes. A gente tem o Felipe, que é nosso Regional Product Manager, que está sempre em contato, trazendo novidades e trazendo soluções aqui para o nosso mercado. E um outro fator que pode ser um problema no produto, às vezes, é perda de cor, principalmente se a gente trabalha com corantes naturais que são mais suscetíveis a alterações ao longo do shelf life. Então, alguns antioxidantes também conseguem, evitar essas alterações de coloração no produto, tá. Falando um pouco da nossa linha, né, essa parte do meio que está ali, Stabil Enhancer, são todos os nossos extratos de alecrim. Hoje a gente tem no portfólio soluções líquidas e soluções em pó. Então, dependendo do processo, dependendo da necessidade da planta ou o que seja, a gente consegue atender com versões líquidas e versões em pó. E aqui o importante quando a gente fala desse Stabil Enhancer, no final às vezes vem às vezes não, sempre, a gente vai ter Stabil Enhancer 4, Stabil Enhancer 2,5. Esse número, ele está relacionado com a quantidade de ácido carnósico que eu tenho no produto. Para a linha Oxiblock, já são os blends, então eu tenho o extrato de alecrim junto com outros ingredientes com poder antioxidante, então, por exemplo, tocoferol, que é muito usado, né, na indústria aqui de pet, e ácido ascórbico, entre outros. E o Acerobei, que é o que eu comentei, que a gente usa bastante na parte de forneados, que é o ácido ascórbico. Falando um pouco mais em detalhe agora para vocês sobre o extrato de alecrim. Agora a gente vai discutir aí um pouquinho a teoria e a prática aí do uso do nosso extrato de alecrim. Bom, o alecrim, como eu falei, ele é uma plantação lá de Marrocos, a gente tem todo o know-how de extração e de produção de extratos, e o importante aqui é extrato que é padronizado no ativo que tem a função antioxidante. Então, é todo o extrato de alecrim? Tudo que tem lá tem uma função de antioxidante? Não, né. Então, quando a gente olhar, vamos supor, a gente está lá com 2 especificações, né, de extrato de alecrim. A gente precisa olhar a concentração que a gente tem desse ativo antioxidante. Eu vou explicar já para vocês qual ele é e como que a gente vê essa questão dos ingredientes ativos, que é aqui. Quando a gente olha lá o extrato de alecrim, o que é importante a gente entender e olhar lá numa ficha técnica? Na parte de óleos, quando eu estou falando de oxidação de gorduras, igual a gente está falando aqui hoje, os compostos, os ativos que vão retardar a oxidação são esses dois que eu tenho a estrutura molecular representada aqui, que são ácido carnósico e carnosol. Esses dois compostos, eles têm efeito na oxidação de gordura. Então, quando eu vou comparar alguns antioxidantes, o que eu tenho que olhar lá na ficha técnica para entender concentração e para entender dosagem de uso? Eu vou olhar a quantidade, que normalmente aparece somada, tá, nas fichas técnicas, de ácido carnósico e carnosol.
tá? Então, o meu extrato de alecrim é 4,5%. É 4,5% da soma de ácido carnósico e carnosol. E quando eu vou fazer a conta, eu vou levar em consideração essa quantidade dos ingredientes ativos para saber a dosagem que eu vou aplicar lá no meu produto final. Um exemplo, tá? Claro, vai depender de inúmeros fatores, mas vamos supor que a gente conversou e a recomendação foi usar 300 ppm. Esses 300 ppm vai ser de ácido carnósico mais o carnosol. Não é 300 ppm do extrato de alecrim, é do ácido carnósico mais carnosol, isso normalmente por quilo de gordura. Só para vocês terem uma ideia como, né, a dosagem é baixa, como eu falei lá no começo. Bom, então esse carnósico e carnosol é para a parte de oxidação de gordura, né? Então, eles são solúveis em óleo. A gente tem também dentro do extrato de alecrim o ácido rosmarínico. O ácido rosmarínico, ele já é solúvel em água. Então, a gente trabalha também com extratos de alecrim solúvel em água. E nesse caso, a gente tem muito projeto aí na parte de bebidas por perda de cor, ou por produtos que são, por exemplo, de limão, de laranja, e começam a ter aquela nota oxidada né, do limão, da laranja. Então, aí é uma bebida, por exemplo, a gente precisa trabalhar com o ácido rosmarínico, tá? A lógica é a mesma, né? O ativo que está ali presente, e a gente vai dosar e vai fazer os cálculos em função da quantidade de ácido rosmarínico que tem no produto solúvel em água. Bom, como eu já havia comentado, né, a gente tem a padronização, a garantia da padronização desses ingredientes, seja do Stable Enhancer, que é o extrato de alecrim, padronizado em ácido carnósico e carnosol, seja no Oxiblock, que são os extratos de alecrim com outro antioxidante, por exemplo, tocoferol. Então, aqui o que eu vou ver lá na ficha técnica? Além da padronização de carnósico e carnosol, eu vou ter a padronização do tocoferol. Então, é 10% de tocoferol, é 20% de tocoferol, tudo isso vai estar lá padronizado e especificado em ficha técnica, em laudo de análise. E por que a gente trabalha, né, por exemplo, com o alecrim e o tocoferol? Porque os dois têm poder antioxidante. E a hora que eu trabalho com os dois juntos, dependendo da matriz, dependendo da base que eu estou trabalhando ali, né, da gordura, do processo, etc., eu consigo ter um efeito sinérgico. E aí, com isso, eu consigo ganhar eficiência no uso desses antioxidantes. Ou seja, eu deixo a oxidação ainda mais lenta com o efeito sinérgico desses antioxidantes, tá? Bom, aqui é só um resuminho, né, das linhas. Então, o Stable Enhancer, o Oxiblock RX é o com tocoferol. Então, se vocês lá na frente, né, eu quero uma amostra, eu vou testar, eu quero com tocoferol, vão receber com esse nome, Oxiblock RX. E o Oxiblock RZ é quando ele está em associação com o ácido ascórbico. O ácido ascórbico, ele tem um poder, né, ele tem propriedades aí, que contribuem com a demora da oxidação, né, retardando a oxidação, mas a gente precisa ter uma atenção aqui com o ácido ascórbico, que ele não pode ser utilizado em produtos que contêm ferro. Então, se eu estou fazendo um alimento pastoso, que eu tenho carne, que eu tenho ferro, que eu tenho adição mesmo, né, de ferro dentro desse, a gente não recomenda, porque o ácido ascórbico vai reagir com o ferro que está no produto, tá? Bom, aqui eu trouxe alguns estudos para vocês, são estudos comparativos, tá? Esse primeiro, a gente fez uma análise do óleo de peixe. Então, esse é um equipamento que a gente tem na Givaudan, alguns de vocês aí devem estar familiarizados com ele chama Hansimat. Nesse equipamento, como que a gente trabalha? A gente vai analisar a oxidação acelerada desse óleo de peixe, através da injeção de calor. Então, aqui embaixo, ali eu coloquei, né? Nesse teste, a gente colocou 110 graus e a gente injeta também ar. Então, um fluxo de ar aí, de oxigênio, né? De 10 litros por hora. Porque o oxigênio precisa estar presente para ter oxidação e a temperatura vai acelerar esse processo de oxidação, tá? Então, esses são os parâmetros do teste. Então, a gente faz
prepara esses óleos. Aqui a gente usou só o tocoferol sozinho, então na dosagem de 0,2%, aqui dosagem do tocoferol, tá? Era 70% a concentração desse tocoferol, 0,4%, e depois do Stabil Enhancer OSR 4, a gente usou 0,2 e 0,4. Quando a gente acelerou esse processo, a gente viu que o Stabil Enhancer, na mesma dose aí do que o tocoferol, ele tinha um efeito superior, né? Ele retardou esse resultado em horas. Então, num processo acelerado, a gente demorou 250 horas para oxidar o óleo de peixe com o Stabil Enhancer OSR4. O óleo de peixe, ele é uma gordura que oxida muito fácil, porque ele tem muita insaturação. Então, como ele tem um nível de saturação muito alta, na presença de oxigênio, ele vai oxidar de uma maneira rápida. Então, aqui a gente vê, né, que já a gente melhorou muito esse tempo de oxidação, quando o tempo zero já oxida rapidinho, tá? O tempo zero não, o sem nada, né? Ele oxidou em 2, 3 horas, e aí a gente vai para 250 ou 0,2 aqui, não estou conseguindo ler, deixa eu tirar isso aqui da frente. 100 e poucas horas, mais ou menos, com a metade da dosagem. Importante aqui, né, quando a gente fala de dosagem, tá? Se eu tô com 0,2, eu vou para 0,4, significa que eu vou dobrar o tempo que essa gordura vai oxidar? Não, não é linear, tá? Então, eu fiz um teste com 0,2, por exemplo, do Stabil Enhancer. Eu fiz um teste lá acelerado, defini que meu shelf life é de 4 meses. Ah, mas eu quero 8 meses, então eu vou dobrar a dosagem que aí vai estar tudo certo. Não. Para a parte de antioxidante, a gente não pode considerar que isso é uma regrinha e que esse fator ele é linear. Como a gente pode ver aqui, ó, de 100 e pouquinho a gente foi para 250. Aqui, ó, dobrei a dose do tocoferol, não dobrei o tempo de horas que ele estava demorando para oxidar, tá? A gente fala que é muito específico, tem que ter cuidado, porque muita gente fala: "Ah, eu vou aumentar então", e não necessariamente aumentando também a gente ganha. Pode ser que aqui, se eu fosse um exemplo, tá, não sei se isso vai acontecer, porque eu não testei, mas se eu for para 0,5, não significa que eu vou chegar em 300, pode ser que eu fique aqui em 260, tá? Então, só para deixar claro que essa dosagem não é linear com relação ao tempo de oxidação. Eita, não quer mudar minha página, espera aí. Travou, gente. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar para eu resolver aqui o problema. Travou. Desculpa. Vou compartilhar de novo. No meio da apresentação, querendo compartilhar, não dá, né? Mas vamos lá. Vocês estão vendo de novo minha tela? Mudou aí para vocês? Alguém pode. Estamos sim, Fabi, tudo certinho. Mudou? Já está no óleo de girassol? Já sim. Beleza, obrigada. Bom, esse estudo a gente fez com o mesmo equipamento, né? Então, e com as mesmas condições aí de processo, 110 graus e 10 litros por hora. E a gente testou o Stabil Enhancer, que é só o extrato de alecrim, e aqui num efeito sinérgico com ácido ascórbico. Então, 0,1 de ambos, a gente consegue ver que a gente melhora bastante a oxidação, o efeito antioxidante, não a oxidação, quando a gente trabalha com associação do extrato de alecrim e ácido ascórbico nessa matriz que era óleo de girassol, tá? Então, essa aqui é para ilustrar um pouco desse efeito sinérgico que eu comentei com vocês, né? Então, quando trabalhar só com alecrim, quando trabalhar com esses blends, aí a gente precisa entender melhor a base de vocês e o tipo de gordura que está utilizando, e costing use também, né? Que é outro fator super importante aí, para a gente fazer a melhor recomendação, pelo menos do startup aí, né? Dos testes de vocês. Ai, gente, não quer mudar de novo? Por que está acontecendo isso? Desculpa, gente, mudou.
Será que eu vou ter que fazer isso agora toda vez, meu Deus? Se não, o pessoal aí me ajuda, que deve ser meu computador. Oi, Fabi, eu posso compartilhar aqui. Por que será que está acontecendo isso? Deixa eu tentar de novo. Vai, compartilha aí para mim, então. Compartilha. Bianca, você que falou comigo? Isso. Por Só um favor, eu vou minutinho. pedindo para você passar, porque tá travando aqui, aí fica chato, né? Eu ficar entrando, saindo. Aproveitar enquanto a Bianca me ajuda aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estou indo muito rápido, tá tudo bem? Me avisa se apareceu, por favor. Apareceu sua tela, viu? Foi modo Isso. apresentação? Foi. Beleza. Bom, esse outro estudo, aqui a gente analisou a parte de gordura de frango e a gente fez análise de duas associações, né? Aqui a gente tem o ácido ascórbico com o alecrim e o tocoferol com o alecrim. Nesse a gente comparou com controle, então o primeiro aqui que oxidou super rápido, não tinha nenhum antioxidante, comparou com os blends e também comparou com 1000 ppm de um antioxidante artificial. Então, a gente consegue perceber aqui que no gráfico que sim, a gente consegue uma alternativa natural que tenha performance igual ou superior a não está compartilhado? Estou vendo uma mensagem aqui que não está compartilhado para o time, Bi, Ixi, eu das acho que... pessoas. Só um minutinho. Tá. Obrigada quem avisou. Esqueci o nome, deixa eu ver. Eduardo, obrigada, Eduardo. Só um minutinho, então, que eu vou parar e vou compartilhar de novo. Tá. Olha as técnicas, gente. Só ao vivo que acontece. Tem um Então. pouquinho de paciência. Pessoal do chat, vocês conseguem mandar aí se vocês estão vendo? Estão vendo, gente? Agora estão. Obrigada. Obrigada. Bom, então aqui, vou explicar de novo, tá? Como muita gente aí não estava vendo, nesse outro estudo, a gente comparou uma amostra que não tinha antioxidante, amostras que continham o Oxiblock RZ, que é extrato de alecrim com ácido ascórbico, amostra com o alecrim e tocoferol, e aqui nessa corzinha, né, mais suave, a gente tinha com adição de um antioxidante artificial, 1000 ppm. Então, pelo resultado do teste, a gente consegue ver que sim, é possível substituir os antioxidantes artificiais por naturais, com performance que pode ser semelhante ou até superior, dependendo da dosagem que a gente trabalha, tá? Então, é uma alternativa muito interessante para quem quer tirar os conservantes artificiais aí das formulações, que hoje são mal vistos aí por muitas pessoas, né, hoje principalmente aí, né, na indústria pet, se a gente está falando dos gatos, dos cães, a gente vê uma preocupação cada vez maior do dono, né, com relação a essa questão de saudabilidade, de melhoria da vida mesmo, né, desses animais, seja de tempo ou de qualidade de vida. Então, o consumidor, assim como busca para a gente alimentos mais saudáveis, também busca aí para os seus pets. Pode passar, Bi, por favor. Eu trouxe alguns exemplos de mercado para vocês, de produtos de fora que já usam o alecrim como antioxidante. Então, o primeiro é um snack que tem o extrato de alecrim, é um lançamento de 2023 do Panamá. O outro é um lançamento também do mesmo ano na Argentina, é como chama, gente? Um stick, né, que foi lançado na Argentina e usou o alecrim como antioxidante. O terceiro foi lançado no México, foi um lançamento anterior, de 2022, também com alecrim aí para evitar oxidação. Pode passar. Tinha mais um de exemplo, Vi, volta 2, por favor. Ué, sumiu.
Tudo bem. Bom, tinha mais exemplos, mas depois, se alguém quiser, eu mando para vocês. Tinha ração aí na Índia, outros países, na Europa, então outros exemplos de lançamentos de mercado. O outro era mais focado na parte de ração para cães e gatos, tá? Com produtos aí lançados com extrato de alecrim. Bom, aqui, eu queria fazer um resuminho. Ah, apareceu. Obrigada. Aqui, ó, só um exemplo então, mais alguns exemplos, né. Então a primeira é uma fórmula aí para cães, foi lançado nos Estados Unidos. O segundo é um lançamento do Japão. O terceiro também nos Estados Unidos, esse com um apelo bem natural, com vitamina, com minerais. E a Royal Canin, que fez também esse lançamento na Índia. Obrigada, vamos lá. Bom, aqui para fechar um pouquinho aí essa nossa conversa de hoje, né, eu queria fazer um resumo dos pontos importantes para a gente ter em mente, para a gente considerar quando a gente fala de antioxidante. A gente já falou ali ao longo da apresentação, mas eu queria fazer um resumo e frisar alguns pontos aqui para a gente conversar um pouquinho. Ah, eu vou desenvolver um produto. O que que eu preciso pensar e o que que eu preciso fornecer aí de dados para a Vogler conseguir indicar o melhor antioxidante para essa formulação e uma dosagem indicativa que já seja efetiva para vocês começarem os testes. Então, em primeiro lugar, a quantidade de gordura que tem nesse produto. A dosagem vai ser igual se eu tiver 10% de gordura e 20% de gordura? Não, eu tenho mais gordura disponível ali para oxidar, então quanto maior a quantidade de gordura, maior a dose do antioxidante que eu vou usar. Outro é o tipo de gordura. A gente falou aqui, né, que as gorduras que passam por esse processo de oxidação são as gorduras que têm pontos de insaturação na cadeia. Então, quanto maior o nível de insaturação dessa gordura, mais rápido ela vai oxidar. Vou dar um exemplo. Gordura de palma é uma gordura que tem mais ou menos aí uns 75% de insaturação, e o óleo de coco tem uns 30% de uma gordura que é monoinsaturada. Elas vão oxidar igual? Não vão, porque a minha gordura que tem mais insaturação, ou seja, tem mais dupla ligação, onde o oxigênio pode se ligar, ela vai oxidar mais rápido. Então, se eu estou fazendo um cookie com gordura de palma, eu vou usar uma dosagem e talvez um tipo de antioxidante. Se eu estou fazendo com óleo de coco, um outro tipo de cookie aí, eu vou usar uma dosagem inferior. Então, eu preciso entender essa gordura que eu estou utilizando e como é a insaturação dela, tá? Outro ponto, entender as características do processo. Então, eu falei aqui de um cookie, eu falei de uma ração, eu passo por um processo de extrusão, eu tenho uma temperatura alta de processo. Não, eu não tenho temperatura alta no meu processo. A temperatura ela é um fator importante, né, dentro do processo oxidativo. Então, entender se durante o processo, durante o transporte, durante o armazenamento, eu tenho condições adversas em termos de temperatura é importante. Outra é a embalagem, né, fatores como luz e o oxigênio, obviamente, né, eles são fundamentais aí para o processo de oxidação. Então, minha embalagem já tem alguma barreira de oxigênio? Por exemplo, eu vendo, né, um alimento pastoso numa lata que já tem alguma barreira de oxigênio. Ótimo, pode se eu não tenho tanto oxigênio, eu não vou ter tanta oxidação. Ou não, eu uso um plástico que não tem nenhuma proteção, nenhuma barreira, é outra questão. E também é transparente, não é transparente, tem revestimento de alumínio, não tem? Então entender um pouquinho de como é essa embalagem para fazer essa indicação. E por último, qual é o shelf life que vocês buscam para o produto de vocês, né? Ah, é um produto que eu tenho muita circulação, eu não preciso ter, sei lá, 10 meses de shelf life para esse produto. Então, eu vou entender qual é esse shelf life, qual é a minha necessidade, porque se eu não vendo o produto depois de 10 meses, por que que com 12 meses ele ainda não pode estar oxidado, né? Já passou aí o meu shelf life. E muitas vezes aqui são outras características que vão determinar o shelf life. Também o oposto não é verdadeiro, né? Não adianta chegar, eu quero 12 meses de shelf life num produto que mesmo com antioxidante
tem uma quantidade de gordura grande, uma gordura suscetível à oxidação e etc. Pode ser que eu consiga 6 e não consiga esses 12, tá? Então, queria deixar aqui esses pontos importantes para a gente pensar e para, né, o time de desenvolvimento, a área comercial, ter em mente que são pontos importantes para a gente conseguir trabalhar aí a 4 mãos, a 6 mãos, para indicar, né, a melhor solução para os novos desenvolvimentos e os novos produtos que vocês vão trazer aí para o mercado de pet. Bom, eu deixo aqui para vocês o meu telefone, meu celular, meu e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição no futuro para a gente conversar. E qualquer dúvida, tanto o pessoal da Vogler como a gente aqui da Givaudan, a gente está à disposição, tá?